Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um esboço aí do nosso time principal e do time alternativo para a 11ª rodada, que vai ser só quarta-feira que vem, dia 21. Tem essa data FIFA aí, essa semana toda, final de semana sem os jogos do Brasileirão, né? Mas já vamos deixar um esboço montadinho, já vamos ver todas as estatísticas com o maior carinho. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aqui pro Mané. E se você não for inscrito, como na maior humildade, convido você a conhecer o canal e se inscrever. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro vídeo então. Vamos lá então, pessoal, essa aí foi a pontuação do time principal do canal, 76.04, foi uma boa pontuação dentro da regularidade, né? A rodada meio barro, meio tijolo, quem fez mais de 70 pontos foi bem sim, né? Mas também foi muito difícil passar dos 100 nessa rodada, poucos times passaram dos 100 pontos nessa rodada, né? Não posso reclamar, Paulinho foi muito bem, Bruno Rodrigues também mantendo uma média muito alta fora de casa. As decepções aqui continuaram com a Arrascaeta e com o Veiga, né? Os medalhões esse ano mitam uma rodada, outra não mitam, estão bem irregulares. Lima bem demais, estava na dúvida, bancou aqui, fez um gol fora de casa. Corinthians decepcionou novamente, perdeu o SG para o Cuiabá, né? O bom Cuiabá, que fora de casa é um dos melhores visitantes. E o Botafogo manteve lá o SG novamente, dentro do tapetinho ali, manda bem demais. Mas de maneira geral fiquei satisfeito com o time sim, tá? Mas não vão perder muito tempo não. Vamos vender, temos dois times aqui para escalar. E ver bastante dados, bastante estatísticas, deixar aqui pela média. E JP, hein? Mitou lá contra o Curitiba, tava no nosso time de valorização, que inclusive aqui, ó, esse aqui é o Instagram do Mané. Quem não segue o Mané tem link logo abaixo na descrição, mas é bem fácil, Mané Cartola tudo junto. Nossos times nessa rodada foram bem de maneira geral, aqui ó, esse aqui é o time de sócios, né, do Catimba, 79.89, né, um time que eu escalo lá, o plano de sócios. O time nosso de valorização foi bem, fez quase 8 cartoletas, com patrimônio de 206.08, né, fez 76 pontos, foi muito bem. O time principal do canal, como a gente viu aí, ó, 76.04. E o time alternativo foi que não foi tão bem assim. Mas como eu sempre falo, é um time mais agressivo, né? Um time onde a gente arrisca mais. Inclusive está com 734 pontos no geral. É o time que eu vou escalar no final do vídeo, né? Então é assim, quando a rodada dá uma rodada boa, que quase tudo encaixa, geralmente ele é o time que menos vai pontuar. Se der uma rodada zicada, geralmente ele é o time que mais vai pontuar, porque a gente arrisca um pouco mais. Mas tá bem demais aí no geral, 734.16. Certo? Inclusive aqui, ó, no Instagram do Mané já botei os vencedores do Ligas do Mané, da rodada 10. Quem quiser brincar aqui, ó, é só vir aqui no Catimba, o Mané SN Catimba. Tem link logo abaixo na descrição. Vem aqui, ó, em Ligas, vai aparecer todos os parceiros. Daí é só clicar aqui no Ligas do Mané e vai aparecer para você se inscrever, tá? Rodada 11 já está aberta, temos até quarta-feira para se inscrever. As últimas rodadas têm dado aí 84, 46, 109, anda oscilando bastante aí, né? Mas é uma rodada, né, mais módica, uma rodada mais simples, porque tá em média aí 100 times, 60, 70, 80 a 100 times, né? Então é uma rodada mais fácil de você vencer. Quem quiser brincar vai ser muito bem-vindo. E quem quiser uma liga, né, maior, tem as ligas do próprio Catimba, né, que dão em média aí 100 mil reais em premiação, tá? Já tá aberta aqui a rodada 11, né? Tem a rodada popular aqui, ó. Também tem a rodada ouro, a diamante, a prata. É só vir se inscrever. Que é uma liga que paga mais. Tem as ligas do Catimba, que é uma liga menos disputada, né? Com mais chance de vencer. Tem a Liga do Mané, certo? Falar em Catimba, vamos aqui direto no nosso ídolo Catimba State. Já vamos botar aqui, ó, goleiros, né? Vamos começar com os nossos goleiros, que é a plataforma que a gente utiliza já há alguns anos aí para fazer os vídeos do canal. Casa fora, né? Vamos botar as últimas 3 rodadas, que eu acredito que vai ser mais fidedigna, né? Por enquanto estamos usando as 3 rodadas, mas no longo da competição de repente vamos usar as últimas 5. Mas por enquanto as últimas 3 eu acredito que bate melhor, né? Pra gente analisar. Inclusive, tá num precinho sensacional esse ano. Tem link logo abaixo na descrição, colocando o cupom Mané Cartola ganha 20% de desconto, tá? Tá R$10 a plataforma, com o cupom Mané Cartola, 20% de desconto, sai por R$8. Praticamente uma mixaria, e você vai ter uma plataforma aí para acompanhar os vídeos, é onde a gente utiliza e tira praticamente quase que todos os dados aí para os vídeos do canal. E claro, quem quiser participar do plano de sócio Catimba, né? Super Cartola, que uniu eu, o Zordão lá, Top Cartola, né? Tem toda uma equipe lá para disponibilizar 2 PDFs toda a rodada, com muita informação. 5 times de regularidade, 8 de tiro curto, 1 de patrimônio. O Jordão faz live, tá? Muita informação no grupo de WhatsApp e Telegram, certo? R$120, o Mané Cartola ganha 20% de desconto, sai por 96.
Feito aí meu jabá, vamos começar então a nossa brincadeira. Ó, e aqui no Instagram do Mané aqui, ó, saindo daqui, né? Já botei já aqui, ó, maiores médias, confronto histórico, menores médias. Aí o raio-x da rodada, e o raio-x da rodada tá muito nítido, tá? Eu sei que com essa paralisação aí tem muito time que vai se ajeitar, vai melhorar. E tem muito time que vai perder a pegada, vai piorar, tá? Isso acontece com uma paralisação grande assim de mais de 10 dias, certo? Mas aqui, ó, tá muito nítido aqui, ó, o Grêmio, né? Contra o América é o jogo da rodada, tá? Tá aqui, ó. Bate melhores ataques contra piores defesas, né? E o Santos tem uma grande chance aí contra o Corinthians, que não vem bem fora de casa aí. E defensivamente o Santos vem sofrendo poucos gols. Então assim, ó. Meio campo e ataque é Grêmio, tá? E defesa, né? Dá pra pulverizar aí, mas o Santos aí dá pra utilizar algumas peças. Inclusive esse raio-x da rodada aqui, ó, é sensacional. Só com ele já dá pra você escalar. Vamos lá então. Casa fora, últimas 3 rodadas. Todas as posições, gols, certo? Isso aqui serve para ataque e defesa. Quem vem fazendo muito gol em casa aí, ó, São Paulo. Por mais que o São Paulo não tenha feito gol no Clássico, tá? Vinha com uma regularidade muito grande em termos de gols dentro de casa. Aí é o terceiro melhor mandante, média de 2.20. Vai enfrentar o Atlético, 10º melhor visitante, tá? Uma média de 1.60 gols sofridos. Olha só, não fez gol, né? Clássico no Palmeiras, certo? Mas vinha com uma média sensacional, ó. 3, 2, 4, 2 gols. Fazendo muitos gols em casa. Tanto é que aparece aqui no raio-x da rodada aqui, ó, como um dos melhores ataques para se escalar, certo? Então vale a pena? Vale a pena, porque o Cap vem sofrendo alguns gols. Na última rodada aí, tomou sim 2 gols aí, ó, do América, que não vem tão bem assim, certo? Ó, tinha tomado 2 do Bragantino. Tomava 2 gols praticamente todo jogo. Só não tomou gol do Internacional. Então o ataque aí, ó, São Paulo pra essa rodada vale a pena, sim, uma pecinha ou outra, tá? Porque vem muito bem em casa. Mas eu fico ainda com o Grêmio aqui, tá? Por mais que venha fazendo poucos gols, o América não sofrendo tantos gols contra o Cap fora, tá? Tem o Luizito Soares ali que tem um bom desempenho, acredito que vale a pena, tá? Bahia aqui contra o Palmeiras, difícil, porque fora de casa aqui, ó, Palmeiras e Atlético são os times que menos sofrem gols, certo? Em casa, quem é que vem sofrendo poucos gols? Fluminense, tá? E apesar que, ó, do Galo ter sofrido apenas um gol nos últimos 3 jogos e do Fluminense ter sofrido apenas um gol nos últimos 3 jogos em casa, tudo de acordo com o mando de campo, tá? O confronto histórico, tá? De muitos gols. Maior média de gols aqui, ó, 5-3, 1-2, 1-1, né? Os últimos jogos aqui têm sido bem movimentados, tá? Então quem quiser dar uma arriscadinha aí no Hulk, num Cano, que deu uma desencantada, mas ainda tá meio barra meio tijolo, nem vale a pena, tá? Mas defensivamente eu prefiro ficar, por exemplo, com o Santos. O Santos nos últimos 3 jogos em casa sofreu apenas um gol e o Corinthians não vem fazendo gols aí, ó, fora de casa. Vamos botar os últimos 5 jogos aqui pra ver se melhora. Ó, o Santos sofreu apenas 3 gols, segunda defesa que menos sofreu gols, né? Mas o Galo faz muito gol fora de casa, ó, e o Corinthians apenas um gol. Então, defensivamente, tá? Apesar dessa parada de 10 dias, pelas estatísticas aqui, o Santos vale a pena sim. Depois a gente vai ver individualmente, certo? Outros times em casa aí, botando as últimas 3 rodadas que vem sofrendo poucos gols aqui. O Bragantino vem sofrendo poucos gols, mas o Flamengo faz muitos gols, tá? Inclusive o confronto histórico aqui, ó, também é de média alta de gols. Onde é que tá? Aqui, ó, Bragantino e Flamengo aqui, ó. Só um SG pro Bragantino, né? Nos últimos 3 jogos o Flamengo foi visitar o Massa Bruta lá na Bia Bicheri, Bragança Paulista. Cuiabá sofre poucos gols, mas aqui é o líder, né? Que apesar de não ter uma campanha tão boa fora de casa assim, é mais time que o Cuiabá. Só que o Cuiabá tá se ajeitando, tá? Fora de casa tá bem demais, em casa não. Em casa tá complicado, né? É até interessante, né? Um time que fora de casa tá entre os melhores visitantes e, ó, em casa tá entre os piores mandantes. Mas vai enfrentar o Botafogo, que não tem lá essa campanha toda fora de casa, mas é o 7º melhor visitante e é líder do campeonato. Ó, Botafogo perdeu de 1-0, perdeu de 2-1, ganhou de 3-2 e ganhou de 2-1, né? Dá uma oscilada, mas é um time que fora de casa incomoda bastante, né? E o Cuiabá em casa aqui, ó, são 2 derrotas e 2 empates, né? Jogo difícil prognóstico isso aqui, tá? Mas eu acredito aqui que possa ser um jogo, de repente aí, 1-0 Botafogo, 1-1, um jogo mais entrucadinho, tá? Fora de casa aqui, ó, vendo esse prognóstico, a defesa do Palmeiras, apesar do Bahia se fura-olho, tá? Também eu acho que vale a pena fazer o teste do pezinho, como dizem, né? Palmeiras não tá lá segurando tanto SG assim, mas defensivamente é uma das melhores defesas, segundo melhor visitante, ó, média de 0.60 gols sofridos apenas. O Bahia, que tá com uma campanha ruim em casa, 17º melhor mandante, ou seja, um dos piores, o terceiro pior mandante, né? Tá com uma média de gols marcada de 1.80. Ó, faz gol todo jogo em casa o Bahia, ó. Só que o Palmeiras aqui, ó, 5 jogos fora de casa, segurou 3 SGs. Então, assim, ó, com uns 40%, 35%, eu acho que de repente um SG aí do Palmeiras pode rolar, tá? Mas o grande SG pra rodada aí eu acredito que é o Santos sim. Inclusive, vamos botar aqui, ó, SG, saldo de gols.
O Bragantino segurou 2, mas aqui, ó, o Flamengo não cede, tá? O Flamengo é time que não cede SG. Ó, o Santos como tá bom aqui, ó. Segurou 1 e o Corinthians cedeu 2, tá? Cruzeiro aqui, ó. Vai ter um jogo difícil contra o Fortaleza, né? E cedeu 2 SG nos últimos 2 jogos. Só que o Cruzeiro, uma coisa também, é que nem o Cuiabá. O Cruzeiro joga melhor fora de casa do que em casa. Ó, o Cruzeiro, 16º melhor mandante, 4º pior mandante. Tá uma média baixa. Fora de casa faz gol pra caramba. Em casa tá complicado, 0,60. Olha só. Não fez gol contra o Galo, não fez gol contra o Cuiabá. 3 jogos seguidos sem fazer gols, né? Mas vai enfrentar um time que vem sofrendo bastante gol nos últimos 2 jogos. E tinha uma boa defesa fora de casa, né? Antes, não sofreu gols contra o Grêmio, não sofreu apenas um contra o Corinthians e nenhum contra o Curitiba. Ó, vai ser uma rodada difícil, tá? Porque além dessa parada, a gente não sabe como é que os times vão voltar, tá? Não tem tanto SG assim. Ó, o Grêmio dá pra rolar um SG, quem sabe? Até o Curitiba contra o Inter, tá? Vamos ver se o Inter vai melhorar aí com o Mano. Mas eu prefiro assim, ó, sinceramente, SGs para essa rodada fico ainda com o Santos, tá? Fico com o Palmeiras, mesmo o Bahia não cedendo, mas o Palmeiras conquistou 2 fora, tá? Nos últimos 3 jogos, né? E o Grêmio aqui, porque o confronto é favorável com o Grêmio, é o confronto da rodada, tá? Tá bem complicado mesmo. Inclusive, vamos botar aqui, ó, pontuação média para goleiros, e começar a analisar friamente aqui as posições. O Fluminense vem pontuando bem, mas o Galo não cede quase nada. Aqui é muito interessante, tá? São 2 goleiros que dá pra escalar na rodada, principalmente o JP, pena que tá valorizado. O Cap aqui, ó, cede ponto demais, o Corinthians cede ponto demais, o Fortaleza cede ponto demais, até o próprio Botafogo, tá? Quem quiser dar uma arriscada no Walter, mas o Cuiabá tá mal em casa, né? Mas eu acredito assim, ó, que no cruzamento de cálculos o goleiro mais atrativo pra rodada ainda é o do Grêmio, né? Não é o que mais pontua, mas tá entre os que mais pontuam, né? E o América vem cedendo pontos, tá? Então o goleiro do Grêmio vale a pena? Vale a pena. Não tá com aquele desempenho todo em casa, mas vale a pena. 4,38 em 4 jogos, né? O Cartola ainda não botou o mínimo para valorizar, inclusive o vídeo de valorização acredito que eu vou fazer só lá para segunda, terça-feira, tá? Devemos fazer uma live esse sábado aí, né? Se sair o mínimo para valorizar até sexta, de repente faça um videozinho, vou ver, tá? Fazemos uma live sábado e se Deus quiser fizemos uma live quarta-feira antes do mercado fechar aí, né? No horário do almoço aí, que todo mundo, a maioria trabalha, pra gente botar as coisas no prumo. Ó, quando perde SG, faz 2, 3 defesas aí, ó, como foi contra o Inter e contra o São Paulo, né? Não chega a negativar e quando segura SG, pontua bem demais, né? A questão é o América. O América é um time que vem cedendo pontos, tá? Vem cedendo pontos. Tirou aqui o SG do Cleiton, né? O Cleiton negativou, mas o Cleiton não é parâmetro pra ninguém, né? Todo mundo sabe disso. Então eu acredito que o Grando é uma das melhores opções para rodada, né? Jogando em casa. O Rafael também vale a pena, tá? E o JP. Inclusive, o JP tá com desempenho sensacional em casa. 5,45 jogos, certo? Ó, é um goleiro que não negativa em casa, certo? Tecnicamente excelente. Corinthians não vem bem. 3 jogos seguidos sem fazer gol, cedendo muito ponto aí, ó. E é um clássico. E clássico, muitas vezes, é um jogo de poucos gols. Inclusive, o confronto histórico aqui, ó, é de poucos gols, tá? Ó, os últimos 5 jogos que o Corinthians foi visitar o Santos na Vila, ó. 2-2, isso aqui fugiu o parâmetro. 0-1, 1-0, 0-0, 0-2. Olha quanto 0 aqui, ó, tá? Pode dar certo? Pode dar muito certo, tá? JP é uma das melhores opções para rodada. Temos o Rafael também de São Paulo, né? E vale a pena, 4,90 em 5 jogos. É um goleiro que precisa bastante do SG para pontuar bem, como aconteceu aqui nos primeiros jogos aqui, ó. Aliás, São Paulo é uma coisa muito, mas muito interessante. Vinha segurando SGs consecutivos em casa, né? E de repente, uma hora para outra, desandou, começou a sofrer gols, tá? O Cap oscila, né? Entre ceder pontos e não ceder. Cede ponto quando? Quando segura o SG. Então, se você na sua cabeça acredita que São Paulo vai segurar o SG contra o Cap, Rafael é uma boa opção. Se não acredita no SG de São Paulo, ficaria já com o JP. A questão é que o JP vai estar bem valorizado porque imitou na última rodada, tá? Jogando fora de casa tem o próprio Bento, porque o São Paulo ataca bastante, né? Tem o João Ricardo, olha só. A quantidade de pontos que vem cedendo, né? O Cruzeiro para goleiro, né? Jogando em casa. Por quê? Porque não vem fazendo gols. São 3 jogos consecutivos em casa sem marcar gols, tá? Então quem quiser jogar, quem quiser escalar o João Ricardo aí, ó, que inclusive é o goleiro com melhor média nesse momento, tá com desempenho sensacional, ó, 7 pontos em 3 jogos. Olha o João Ricardo, deu uma negativada aqui, certo? Tomou 2 gols do América. O América fez 2 gols e não atacou. Mas nos demais jogos aqui, ó, 11, 12 pontos, bem demais, tá? E o Cruzeiro, ó, cedendo muito ponto. Não sei se vai segurar o SG. Defensivamente, Fortaleza é um bom time, mas com essa parada de 10 dias aí, o Pepa pode dar uma ajeitada aí, né, no ataque do Cruzeiro, que funciona bem fora de casa, mas em casa ainda não desencantou.
O Vasco também não tá bem. Quem quiser dar uma escada aqui no Tadeu, né? Mas a diferença aqui, ó, é que o Tadeu pro João Ricardo, é que o Tadeu não tá com um desempenho tão bom assim. O João Ricardo fora de casa tá, ó. O Tadeu 2,50 em 4 jogos fora de casa, ó. Tá com um desempenho tão bom assim. O Tadeu tem um desempenho melhor, né? Mas o Vasco também cede uns pontinhos aí, tá? Tem o próprio Everton, né? Que pontua bem fora de casa, mas o Bahia não cede quase nada. Vou dar uma olhadinha aqui no Everton rapidamente aí. Ó, o Everton, 6,5 jogos fora de casa. Ó, uma opção interessante, ó. Negativo aqui no 2-2, quando o Vasco surpreendeu aí nas primeiras rodadas. Mas depois aí, ó, vem pontuando bem. Com 3 SGs nos últimos 4 jogos. E empatou de 1 com o Gato, mas fez 3 defesas, 2 pontos, né? O Bahia, que em casa é um time que ataca bastante, não cede. Mas mesmo fazendo aí, ó, 2 gols, ó, 3, não negativou o goleiro ainda, tá? Então o Everton aí é dispensar. É dispensar porque de repente o Palmeiras pode segurar sim esse SG aí. Não é o meu SG favorito, mas de repente rola. O Bento tá com uma pontuação bem demais fora de casa, tem que falar isso. Tá? E ó, 5,44 em 5 jogos. Olha só o Bento, 12, 11, né? Pode ver assim, ó, o gráfico aqui, ó, as pontuações do Bento estão muito parecidas com a de João Ricardo. Se segurar do Everton, se segurar o SG, estoura na pontuação, tá? Mas se não segurar o SG, é 1, 2 pontinhos. É um bom goleiro também tecnicamente. E o São Paulo costuma atacar bastante. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui depois em finalizações, tá? Deixa eu ver defesas. Rafael vem fazendo bastante. O Cap cede, mas não tanto. Olha só o Fortaleza como cede. Quem quiser dar uma arriscada aí no Rafael Cabral, não tá com bom desempenho não, tá? Não tá com bom desempenho. A questão é porque cede bastante defesa, ataca. Fortaleza ataca fora de casa. Ó, Rafael Cabral, 3,10 em 5 jogos em casa. Olha só. Foi bem no primeiro jogo quando segurou o SG, né? Em casa. Na segunda rodada contra o Grêmio, né? Primeiro jogo em casa. Mas depois, ó, perdeu o SG todos os jogos. Não vem tão bem, não. O Fortaleza, que ataca bastante aí, ó. Vem cedendo alguns bons pontos aí nos últimos jogos, ó. Mas tá complicado, assim, ó. O melhor goleiro realmente pra essa rodada, pra mim, ao meu ver, é o JP. Só que aqui, ó, o JP fez na última rodada. Quanto é que ele fez na última rodada aqui? Fez uma pontuação altíssima aqui, ó. Fez 11 pontos contra o Curitiba, então ele vai estar muito valorizado, tá? Pra quem tem cartoleta, vai com o JP, que é o melhor goleiro pra rodar, tá? Melhor goleiro pra rodada, ao meu ver, certo? Ó, o Grant também vem fazendo muita defesa, mas o América também não cede quase nada. Pra mim é goleiro PSG, certo? Curitiba pode dar bom, inclusive na última rodada deu bom, né? Vai aqui contra o Palmeiras eu tenho uma certa ressalva. Palmeiras aqui o Everton continua sendo bom, o João Ricardo também continua sendo bom, né? Aqui finalizações. Finalizações defendidas. É o que dá ponto para goleiro. Vamos ver todos. Quem é que finaliza muito? Vasco finaliza bastante. São Paulo também, né? O Bento pode se dar bem, mas sem SG. Aqui, ó, o João Ricardo cresce demais, né? Cresce demais porque o Fortaleza deixa finalizar, né? E o Cruzeiro finaliza e tá com dificuldade de fazer gols em casa. Mas é um goleiro kamikaze. Pode dar muito bom, como pode dar muito ruim. Com essa parada de 10 dias aí, o Cruzeiro pode voltar bem aí e começar a fazer gols em casa novamente, né? Ó, o Everton aqui tá bom demais, ó. Bahia finaliza e o Palmeiras anda deixando finalizar aí fora de casa. Mas assim, ó, tá difícil de goleiro essa rodada, tá? Já vou dizer mesmo, a melhor opção pra mim é o JP. Mas vai estar muito valorizado. Deixa eu ver goleiro de primeira base. Tem o Cunha. Ó, o JP tá aqui, ó, o PR. Só que fora de casa o PR não tem lá esse desempenho todo. 4,25, em casa não. Em casa 6,50 tá bem demais no tapetinho lá, ó. Casa, olha a regularidade. Fora de casa oscila um pouco. Mas até que dá pra dar uma arriscadinha, né? Mas o Cuiabá aí, ó, não cede quase ponto nenhum aqui, ó. Só cedeu ponto aqui na quinta rodada pro Everson, né? Com uma defesa aqui, quando segurou o SG. Eu gosto do PR em casa, né? Fora, já fico com uma certa ressalva. Ah, o John acredito que é uma boa, tá? O John acredito que é uma boa. É uma boa. Tá com uma média de 4 pontos, mas apenas um jogo fora de casa, certo? Vai enfrentar um Curitiba aí, ó. Imitou na última rodada o João Paulo, certo? Mas vai estar bem atrelado a esse. Mas como é um time que tá aqui, ó, na zona de rebaixamento, numa situação muito difícil aqui, ó, o Curitiba aqui, ó, lá embaixo, vai ter que atacar. Ó, o John pode ir rolar, hein? O John pode ser uma boa. Pode ser uma boa, sim. Não vai estar tão valorizado assim, né? E na última rodada aqui, ó, em casa tomou um gol do Vasco, né? E fez apenas 2 pontos. Interessante. Tem média básica. Tem média básica, bem interessante. Minha dúvida é se eu vou com o John ou com o Grando, tá? Nesse momento aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Não vou nadar muito contra a maré, não, né? O América também é outro time aqui, ó, que vai ter que atacar fora de casa, né? Tá na zona de rebaixamento. Vou ver aqui, como visitante o América. Ó, o América como visitante não venceu ainda, conseguiu apenas um empate. O Grêmio em casa é um time que se impõe, né? Tem uma das melhores campanhas, sexto melhor mandante aqui, ó. Perdeu a última,
Perdeu a última em casa, base. Sétima melhor campanha, ó. Não perdeu em casa ainda, ó. São 5 jogos em casa, 3 vitórias e 2 empates, tá? Então eu vou dar uma arriscadinha no Grando aí, né? Mas eu tô bem tendencioso. Por que é o Grando? Porque ele deu uma desvalorizada no último. Eu tô com poucas cartoletas, tipo essa rodada. Ia dar uma investida num tiquinho, que tá fazendo gol praticamente todo jogo, mas não vou poder, porque tô com 130 e poucas cartoletas. Se eu tivesse já com 150, tava tranquilaço. Então eu preciso ainda me preocupar um pouco com a valorização, né? O que me impede de escalar quem? O JP, que pra mim é o melhor goleiro pra rodada. Mas vamos lá para nossos zagueiros, né? Na live de sábado, no vídeo de valorização, a gente vai ver outras opções também, certo? Vou botar aqui zagueiros, últimas 3 rodadas, pontuação média. Que vem pontuando muito bem em casa com seus zagueiros é o Fluminense, só que o Galo aqui não cede quase nada. Pra mim isso aqui é jogo de gols dos dois lados, tá? Deve ser um jogo bem movimentado. Novamente o Santos aparece como boa opção. Defensivamente o Santos vai bem dentro da Vila, tá? É um time de sofrer tantos gols assim. E o Corinthians, meu Deus, o Corinthians tá cedendo ponto demais pra zagueiro. Olha que loucura. Nossa, então assim, ó, um zagueiro. Vamos botar aqui, ó, zagueiros do Santos, tá? Vale a pena, vale muito a pena, tá? Pena que vão estar um pouco valorizados, porque seguraram essa última rodada fora de casa, tá? Temos o Joaquim, que tem uma média básica de quase 2 pontos, que é bom. 6,33 e 3 jogos em casa, né? Quando segura o SG, costuma estourar. A última vez aí, ó, eu até tinha escalado ele aqui contra o Inter, mas tomou um gol muito cedo ali no escanteio, com 3 minutos de jogo. Depois o Inter praticamente não atacou mais, tomou cartão amarelo. Mas é um bom zagueiro sim, de maneira geral tem uma boa regularidade. E o Corinthians, como a gente viu aí, ó, mitou o Avelar com aquele gol de pênalti. Mitou o Léo Pereira com aquele gol de cabeça. Tá? Fabrício Bruno foi bem. Vitor Cuesta. Murilo. Né? Olha só. Inclusive aqui, ó. Vou até atravessar aqui, ó. Saída. O Corinthians tá tomando muito gol de zagueira. Aqui, ó. Últimas 3 rodadas. Sofreu 2 gols. Vamos botar todas. Olha só. O Corinthians é o time que mais tomou gol de zagueiro. Que loucura, né? Que loucura. Então, assim, ó. Um zagueiro do Santos é bom ter no time, tá? É bom, mesmo eles estando valorizados, eu acho que é salutar, tá? Entre o Messias e o Joaquim, eu gosto bastante do Joaquim, tá? Mas eu não vou negar, o Messias tá um pouquinho melhor em termos de regularidade, tá? 4,65 jogos, olha só. Ele não estoura na pontuação como o Joaquim, mas ele vem desarmando um pouquinho mais, tá? Vem desarmando um pouquinho mais, se a gente pegar aqui, ó, o contexto geral aqui, ó. 11 desarmes do Joaquim, 14 o Messias, tá? Então vem pontuando um pouquinho mais. Mas qualquer um dos dois aqui, ó, vale a pena demais pela quantidade de pontos aí, ó. Que o Corinthians vem cedendo, gols que vem sofrendo, né? É bom. O Bragantino vem pontuando bem com seus zagueiros em casa, tá? Por incrível que pareça, mas o Flamengo, ó, não cede quase nada. Já ficaria em stand-by, mesmo porque eu acho que isso aqui é jogo para gols dos dois lados, tá? O Grêmio tem um cruzamento de scouts interessante, tá? Não é tipo o Santos, né? Não pontua tão bem quanto o Fluminense, por exemplo, né? E nem o América cede tanto quanto o Corinthians, mas tem um cruzamento interessante. Depois do Santos aqui, ó, pra mim é o cruzamento de scout mais atrativo para zagueiro, tá? Uma média razoável, 4,31 conquistadas. O América 5,27. Certo? Então o zagueiro do Grêmio vale a pena também? Também vale a pena pra rodada, tá? Também vale a pena pra rodada. Tem o Gustavo Martins e o Bruno Alves, né? O Kahneman tá suspenso. Uma pena, porque o Kahneman tava com um desempenho sensacional em casa, tá? Desarmando muito, né? Então temos muitos jogos pra mostrar aqui do Martins, né? Do Gustavo. Tá com média de 2,93 jogos em casa. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Nesses scouts, né? Pra ver quais os jogos que ele começou como titular. Mas a questão é que o adversário aí, ó, cede bons pontos. Negativou apenas o Eduardo Santos aqui numa única vez. Nos demais jogos aqui, ó, cedeu pontos, tá? Então vale a pena, vale a pena. Entre o Gustavo Martins, tá? E entre o Bruno Alves aqui, eu sou sincero em dizer pra vocês, o Gustavo Martins desarma mais. Mas eu tenho uma leve tendência pelo Bruno Alves, tá? Que era titular no início do ano. Vinha fazendo gols de cabeça no Grêmio, tá? E depois foi pro banco. Então é um cara que é um zagueiro artilheiro que vinha fazendo alguns gols aí, tá? Não tem lá aquele desempenho todo, mesmo porque aqui, ó, como eu falei aqui, ó, titular aí no Grêmio praticamente é o Kahneman. E ali o parceiro de zaga ali, ou quando joga com 3 zagueiros, tá alternando bastante, né? Mas qualquer um dos dois vale a pena na rodada assim, né? Tá com um bom equilíbrio aqui. Fora de casa, o Goiás vem pontuando bem e o Vasco até que cede, mas eu sinceramente não tenho coragem aqui de escalar ninguém do Goiás. Deixa eu até dar uma olhadinha rapidamente aqui. Nosso querido Esmeraldino aqui. Ah, o Bruno Melo tá com uma média alta porque fez 2 gols já, né? De pênalti, um de pênalti e outro de falta. Então não... Deixa eu ver o Halter fora de casa. 2,43, não. Aí não. Ah, prefiro ficar, por exemplo, aqui, ó. Ou com Fortaleza, que o Cruzeiro cede, mas é um jogo mais difícil.
ou o Palmeiras contra o Bahia, né? E aqui o Palmeiras contra o Bahia, sinceramente, aqui, ó, não fez gol ainda, né? Só deu uma assistência, tudo, mas eu, sinceramente, eu prefiro Gustavo Gomes, tá? 3.75 em 4 jogos, tá? Muita regularidade fora de casa aqui, ó, perdeu o SG, fez 2.9, desarmou 2 bolas, né? Perdeu o SG aqui, ó, 2.6, desarmou 2 bolas, né? O Bahia, de certa forma, aí é um time que vira e volta aí, ó, tomou o gol do Bruno Melo naquela falta, tomou o gol do Davi Luiz, ele deu até assistência na bola aérea, o Bahia é muito fraco, tá? Muito fraco. E o Gustavo Gomes, qual é o forte dele? Bola aérea, tá? Então acho que é bem, mas bem atrativo mesmo, tá? Luan também mais fora de casa, ó, 5.64 jogos, ó. Muito mais regular até do que o Gustavo Gomes, mas só que o Gustavo Gomes é muito, muito agressivo na bola aérea. Então assim, ó, zagueiro do Grêmio, dá pra dar aquela apostada? Dá. Zagueiros do Santos e do Palmeiras, pra mim, são as melhores opções nesse momento pra rodada. Tem o Fortaleza também, que a gente viu ali que pontua bem e o Cruzeiro cede, né? Mas é um jogo um pouco mais difícil. Mas eu tenho que falar também que o Tite tá muito bem, tá? Bem regular, ó. 5.34 em casa e 4.53 fora em 4 jogos. O Tite tá muito regular, tá? Mesmo perdendo o SG aqui, ó. Perdeu o SG. Sim, vem pontuando bem, tá? Então, os zagueiros de Fortaleza também vale a pena. Só que o ataque do Cruzeiro é chato. Não anda fazendo gol em casa, mas é chato ali. Tem bons jogadores na frente, ó. 3.45 o Brits. Mas eu prefiro o Tite, tá? O Tite tá bem demais. Inclusive, depois a gente vai ver ali, ele tá se destacando na média básica. Deixa eu ver desarmes aqui. Para zagueiros. Daí o Fortaleza já não aparece tanto. O Inter aparece melhor. Ó, o Palmeiras novamente. Realmente o melhor cruzamento de scout para zagueiro fora de casa é o Palmeiras. Em casa o Grêmio cresce em desarme, né? Mas eu fico com o Santos e o Grêmio, tá? Jogando em casa. Pode ter outros zagueiros? Pode. A gente vai dar uma garimpada melhor na live, no vídeo de valorização, tá? Não, o vídeo fica longo demais aqui, já é grande, né? Mas tem muitos dados e muitas estatísticas. Ó, o Arboleda tá bem, o Jean tem poucos jogos. Ó, o Joaquim já aparece aqui, ó. O Tite também, o Luan, ó. Tudo zagueiro que eu indiquei. E aqui tem dois zagueiros aqui, ó. Estão até bem jogando em casa. O Arboleda fez cagada no último jogo? Fez. Mas tá com um bom desempenho. 6.87 em 3 jogos, ó. Mesmo perdendo esse, olha como pontua o Arboleda, tá? Vale a pena, tá? E se você olhar aqui, ó, no raio-x, tá? A gente vai perceber, deixa eu ver onde é que tá aqui. Melhores defesas. O São Paulo não tá entre as melhores defesas, certo? E nem o Cap tá entre os piores ataques, né? Então teria um certo risco aqui. Teria um certo risco. Mas o confronto histórico aqui nos dá um certo alento. São 4 SGs do São Paulo, né? Os últimos 5 jogos aqui, ó, é um jogo de pouquíssimos gols. Esse 4x0 aqui, ó, destoou totalmente. Olha só, tinha um padrão antes, ó, 0x0, 1x0, 0x1, 0x0. Olha quanto 0. Então dá pra dar uma arriscadinha também no SG de São Paulo? Dá. Também dá, tá? E daí teria o que? O Arboleda, né? E tem também o Beraldo, né? Vou até tirar aqui, ó, da média básica. Vou botar aqui direto, porque pra mostrar bem o Beraldo, porque o Beraldo tá sendo um dos zagueiros que mais vem desarmando. Olha aqui, ó. Desarmes. Ó. Messias, Beraldo, Tite, falando sobre eles, ó. O Arboleda, ó. Vale a pena? Vale a pena. O Cuesta apareceu ali, mas fora de casa não tá com bom desempenho não, tá? 5.88 em 5 jogos, ó. Os zagueiros do São Paulo vêm bem em casa, tá? Eu gosto um pouquinho mais do Arboleda por causa da bola aérea. É que nem o caso do Gustavo Gomes e do Luan. Luan tá melhor? Tá. Que nem o Beraldo tá melhor que o Arboleda. É mais regular. Mas eu prefiro o Arboleda por causa da bola aérea. É mais agressivo, né? Olha só. Em casa, o Cuesta é um monstro. Botafogo joga lá em casa, no Newton Santos. Pode escalar. 8.35. Fora, 1.67 em 3 jogos. Fora já não é aquela coisa toda, tá? Então os zagueiros de São Paulo também dá? Dá. Nesse momento aqui, ó, eu tô muito em dúvida, tá? Entre o Gustavo Gomes, tá? E um zagueiro do São Paulo, certo? Mas um zagueiro do Santos eu vou colocar, tá? Mesmo estando valorizado, acredito que vale a pena. Eu acredito que eu vou com o Messias, tá? Vou com o Messias por enquanto, certo? Porque o Joaquim tá um pouquinho mais caro, então não tem tanta cartoleta assim. De repente eu vou botar o Joaquim lá no time de alternativo, que tem um pouquinho mais de cartoleta, certo? E aqui eu vou com o nosso querido Gustavo Gomes, tá? Tá com uma regularidade fora de casa. Tem sofrendo muitos gols aqui, ó. Como eu mostrei aqui, ó. Gols. Vamos lá, o Bahia, ó. E aqui justifica totalmente a minha escalação dos dois, tá? Corinthians é o time que fora de casa mais sofreu gols nos últimos 3 jogos de zagueiro. 2. E o Bahia, em casa, é o que mais sofreu gols. Então tô botando 2 caras aí pra tentar a bola aérea. Tá? Se a gente botar todas as rodadas, ó, aumentou demais aqui o Corinthians, tá? Então tô justificando a escalação dos meus 2 zagueiros. Mas poderia ir com o Arboleda, com o Beraldo ali, o próprio Joaquim, Luan, né? Eu acho que é mais ou menos por aí os melhores zagueiros para rodada, tá?
Vamos lá, média pra lateral. Eita, Marlon não dá pra deixar esse homem de fora. Olha só. Rapaz, as menores pontuações, 6, 6.5, 4.60, 3.70. Vira e volta daquelas estouradas, ó. Quando participa de gol, tá batendo falta. Tá demais o Marlon. Não tem como deixar de fora. E dito tudo isso, já vou escalar o Marlon, tá? Sem olhar estatística, sem nada, porque ele tá produzindo scout sozinho praticamente. E realmente, ó, um lateral que chega bem no apoio. Um lateral que desarma demais. Muito polivalente. E tá batendo falta, escanteio. Só tá faltando ele bater pênalti. O resto ele faz tudo no time do Cruzeiro. Difícil deixar de fora, tá? Muito difícil. Isso, a maioria das pontuações ali é sem SG. Quando segura SG, o homem estoura, tá? Vamos lá, os últimos 3 jogos, tirar de zagueiros, né? Botar laterais. Depois a gente vê isso aqui, gol, enfim, vamos botar a pontuação média, que é que nos interessa, tá? Os últimos 3 jogos, né? O Cruzeiro não vem pontuando muito em casa com seus laterais? Não, não vem. Vinha melhor no início, tá? Se a gente botar todas as rodadas aqui, ó, vai melhorar, mas daí fica muito equilibrado, daí a gente não consegue ver, porque se mistura os primeiros com os últimos jogos. Eu prefiro que os últimos 3 jogos, tá? Nesse sentido, quem vem pontuando muito em casa aqui é o Bragantino, tá? E o Flamengo cede alguma coisa. E por que o Bragantino tá aparecendo bem entre os laterais, com maior pontuação nas últimas 3 rodadas jogando em casa? Porque o Juninho Capixaba arrebentou aí, né? Uns jogos atrás aí, fazendo gol. Né? E realmente o Capixaba aqui, ó. Você vê isso aqui, ó. Olha só. Lateral bom pra se escalar, você olha assim o scout dele, tá? Quando tem essas tripas assim, olha só. Olha o scout do Ayrton Lucas. Maior até que do Marlon aqui, ó. Tá? Olha só. São laterais que pontuam em quase todos os scouts. Olha só a tripa do Juninho. Grande também, né? A tripa do Juninho é grande. 6.45 em 4 jogos, né? Olha só, é um cara que entrega 1, 2, 3 pontos. Tranquilamente. Quando participa do gol da assistência, arrebenta. 19.2, que foi o que eu falei. Por isso que a média tá alta. Mas o Flamengo cede os pontinhos aí, ó. Olha só. Mesmo tirando SG aí, ó. Cedeu 4.5 pro Piton, que não costuma, né, pontuar tão bem assim. Casa. Ó, cede uns bons pontinhos aí, ó. Então, um cara alternativo, né? Não confio muito no SG do Bragantino, mas também não tô confiando muito no SG do Flamengo fora. Então, até que é um cara viável, tá? E eu tenho que falar porque o Bragantino vem pontuando muito bem em casa. Você vê aqui o outro lateral, é o Hurtado, que vai jogar. Bragantino. Deixa eu ver o Hurtado como é que tá. 6.77, ó. Ó, o Hurtado, inclusive, em termos de regularidade, tá melhor, tá? Do que o Juninho, tá? Só que o Juninho tem mais recurso, né? Fora de casa, quem é que tá cedendo muito? E aqui entre os laterais que eu acho que vale a pena pra rodar, tá? América, 9.35, é o time que mais cede pontos para laterais fora de casa. E Corinthians, 8.2. Então vamos ver os laterais de Santos e Grêmio. E o lateral do Grêmio aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no Joga 10 News do Camilão. Brasileirão aqui, tá cedo ainda? Tá, mas vamos dar uma olhadinha. Como é que tá aqui a escalação? Eu só quero tirar uma dúvida. Apareceu nosso querido Imortal aqui, né? É o Grêmio, de futebol Porto Alegrense. Ó, o Cuiabano tá aqui, ó. Jogando avançado, vai ser meu lateral, meu outro lateral de toda certeza. Jogando avançado, meu amigo. Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Grêmio. Não tem como deixar com o América ainda. Cuiabano jogando avançado. Gosto do João Pedro, acho um bom lateral. 3.20 em apenas um jogo aqui, ó. Mas ele é um cara que pode fazer isso aqui facilmente, ó. 11.1, porque ele fica muito próximo, né, do gol ali. Muito próximo dos atacantes. Olha só, o de Plácido 12.4, mais para lateral direito. Aderlan 9.4, mais para lateral direito. Interessante, hein? Lucas Pires 2.1, aqui um pouco mais para lateral esquerdo. E Caio 7 para os dois lados, tá? 7 para os dois lados. Pouquinho mais para lateral direito. Então, João Pedro vale a pena? Também vale a pena. É um cara bem ofensivo, 7.70 em 2 jogos, tá? Ó, são laterais que podem fazer gol, dar assistência e chegar bem à frente, tá? E outra. João Pedro joga um pouco mais atrás, tá? Mas o Cuiabano joga bem avançado. Quando o Reinaldo tá jogando aqui, ó. Ele vai jogar bem avançado, vai fazer um ala, tá? Então acho que vale a pena demais, pela quantidade de pontos que o América vem cedendo. Galo pontua bem fora de casa, quem quiser dar uma arriscada aí no Rubens, mas acho difícil segurar o SG contra o Fluminense no Maracanã. Flamengo pontua bem, né? O Ayrton Lucas aqui é um cara que tá acima do bem e do mal. Tem o Bruno Pacheco aqui também, ó. E tem o Piquerez aqui, ó. 6.13, né? São os times que mais vêm pontuando aí fora de casa. Então assim, vale a pena? Sim, são laterais que vêm muito bem de maneira geral, né? Aqui, ó. Tem o Bruno Pacheco. Vai ter um jogo difícil? Vai. Mas tem uma média de 6.03 em 4 jogos fora de casa. Ó, deu uma negativada aqui, ó. Mas, ó, 6.38, 10.5. Vale a pena, tá? Vai jogar pela esquerda ali. Ó, o Rubens fez 9.1 pela esquerda. Matheus Alexandre. O PK fez 5 pontos pela esquerda. O Marcelo fez 6 pontos. Nossa, o Cruzeiro realmente cedeu bastante ponto, hein?
Por quê? Porque não fez jogo nos últimos 3 jogos em casa. Mas o Pacheco tá bem sim, vale a pena. Ayrton Lucas também é um cara que tá muito bem. Ó, 5.80 em 4 jogos fora. Inclusive arrebentou aqui contra o Vasco, 15.2, mas é dentro do Maracanã, mas muita regularidade. Eu prefiro ele em casa, mas vale a pena sim. Ah, vale a pena porque são laterais que estão pontuando bem demais. Piquerez, também gosto demais do Piquerez. Inclusive o Piquerez está com uma característica muito interessante esse ano. Geralmente ele era um cara que pontuava melhor em casa. Esse ano ele está pontuando melhor fora, 8.90. Olha o Piquerez fora de casa, olha a regularidade. 7, 6, 15, 6. Então assim, inclusive seria a minha terceira opção, tá? Se eu não for com o Cuiabano ou com o Marlon, Piquerez é minha terceira opção, tá? Tem o Rubens, que tem uma regularidade tremenda, ó, 6.94, 5 jogos. Esse ano pra Cartola pra lateral tá bom demais. Olha só, olha a regularidade. Quando não vai bem, te entrega 2, 3 pontinhos. Certeza, por causa da média básica. Quando ele vai bem aí, ó, estoura na pontuação, chega próximo umas 10 e às vezes dá uma mitada, passa disso. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em média básica pra lateral. Eu vou mostrar pra vocês que esses laterais que estão ali na parte de cima são a maioria deles os laterais de média básica. Olha só, o Marlon tá ali, ó. Rubens tá ali. Mas tem uns caras aqui de média básica interessantes, tá? Vou mostrar. Interessantíssimos. Certo? O Sander não vou mostrar. Ah, vou mostrar, mas o Sander é melhor em casa. Ó, o Sander em casa, 7.32, fora 2.68. Fora não me agrada muito. Em casa pode escalar o Sander, tá? Mesmo perdendo o SG, tá pontuando bem demais em casa. Já tá batendo alguns escanteios. Vale muito a pena, tá? Mas assim, ó, nesse confronto, se for para escalar algum lateral, eu prefiro então um lateral do Vasco que vai jogar em casa. Apesar de estar mal, ó, 4 pontos em 4 jogos. Olha a regularidade. 3, 4, 4, 3. Perdendo SG em todo jogo. A hora que o Pumita e o Vasco segurar o SG, o Puma Rodrigues vai estourar uma pontuação, tá? Escuta o que eu tô falando. Tem o Natanael, que vai jogar avançado. Vamos dar uma olhadinha. Esse jogar avançado é uma baita uma opção contra o Internacional, né? Olha só. Vamos ver aqui, botar o Inter. Ó, o Natanael jogando avançado, ó. Piquerez a terceira opção. Natanael pra mim é a quarta opção, tá? E o Pumita talvez a quinta. Vale a pena o Natanael? Claro que vale, olha só. 6.1, 6, 10, 10. Falando bem demais, tá? Natanael vale a pena contra o Inter, que não vem bem. Vamos ver se esses 10 dias aí dá uma melhorada, né? Deixa eu tirar aqui de pontuação média e botar. Defesa não. Desarmes, né, mané? Desarmes aqui, ó. Ó, Pumita vem desarmando bastante aqui, fica bom, mas o Goiás não cede quase nada. Santos, desarma bastante, mas o Corinthians não cede quase nada. Mas aqui, ó, o Santos também aqui, ó. Onde é que tá o Santos? Atletas. Também tem laterais aqui que vale a pena, tá? Pela chance de SG contra o Corinthians, que não vem bem. Olha aqui o Santos. Mas tem muito lateral, tá, gente? Eu, assim, ó, jogo muito Santos Cartola. É o melhor ano de lateral que eu já vi até hoje, tá? Tem o Lucas Pires, que tem um bom desempenho em casa. 6.55 jogos. Olha só o Lucas Pires. Foi mal na última? Foi. Mas ele é um cara que vira e volta aí e dá uma estourada, tá? Muito atrelado ao SG, ó. SG estourou, SG estourou, SG estourou. Então, se você acredita que o Corinthians não vai fazer gol no Santos, pode escalar, que vai dar bom, tá? Tem o Natan, que não tá com desempenho tão bom assim, né? Eu prefiro, se for pra arriscar, né, o Lucas Pires. Mas, sinceramente, não está entre meus top 5 pra rodada, mesmo o Santos tendo chance de SG, tá? Ó, vai ficar bom pro Marlon aqui pra desarme, hein? Vai ficar bom pro Marlon pra desarme aqui, hein? Fortaleza é um dos que mais cede. O Natanael também, ó. Ficou bom, ó. Inter também cede bastante, tá? Palmeiras desarma bastante fora. Fortaleza também, né? Ó, o Ayrton Lucas também deu uma melhorada. Mesmo sendo um lateral ofensivo, ó. O Bragantino em casa é o time que mais cede desarmes. Fora, quem desarma muito é Palmeiras, Galo e Botafogo. Daí aqui o Piquerez, o Rubens, o Bruno Pacheco aqui também são boas opções, tá? E aqui o Botafogo também vem desarmando bastante, mas o Botafogo fora de casa, tá lá essas coisas, é líder, né? Mas tem o Hugo tá com bastante regularidade aqui, ó. As pontuações do Hugo, ó, 6.6, 7.8, 7.6, tá? Mas aqui, ó, todas segurando o SG, tá? Ah, não, aqui perdeu o SG, 6.6, com 4 desarmes. O Cuiabá não é aquele time que cede tanto assim, né? Mas o Rubens aqui deu uma arrebentada, ó, 8.6 pela esquerda, de repente, mas segurou o SG. Rubens pra mim seria a segunda prateleira pra essa rodada de lateral, tá? A primeira pra mim ali é Marlon, Piquerez, né? Natanael do Curitiba, Cuiabano do Grêmio. Inclusive eu vou botar o Cuiabano. Jogando avançado não tem como deixar ele de fora, né? E assim eu fiquei muito satisfeito com os meus laterais, porque eu botei um caro, mas indispensável, e tô botando um baratinho que tá jogando avançado. Mas aqui podia ser o Natanael do Curitiba, como eu falei, podia ser o Piquerez jogando fora de casa, tá com muita regularidade, né? Cara, tem muito lateral, ó. Tem o Rubens, tem pontua bem com média básica, né? Tem o Bruno Pacheco que também vai bem, mas vai ter um jogo difícil. Até um lateral do Santos dá pra dar uma roladinha aqui. Mas eu acho que o Cuiabano tá bem, porque jogando avançado é uma baita de uma opção. Vamos lá para nossos meios aí, sem perder muito tempo. E Rafael Veiga e Arrasca, hein?
Oscilando demais, meus queridos. Oscilando demais. Vamos tirar desarmes aqui. Botar a pontuação média, né? E vamos para os nossos queridos meias. Vamos lá, meio campo. Os últimos 3 jogos. Quem vem pontuando muito bem em casa com seus meias? Fluminense realmente tem meias que estão pontuando bem demais. Grêmio, realmente ali, ó. Cristaldo, Bitelo para rodada. Eu me atrevo até a dizer que o único meio campo que dá para dobrar essa rodada aí, tá? Jogando em casa é o do Grêmio, tá? Me atrevo a dizer isso. Certo? E o Cuiabá tá pontuando bem em casa. Muito o quê? Por causa do Sobral, né? Mas o Botafogo é um adversário chato. Eu prefiro ficar o quê? Com o América que cede um pouquinho mais. Tá? Cede um pouquinho mais. Né? Flamengo vem pontuando bem fora de casa, né? Gerson vem com umas boas pontuações. Eu acho que aí tem um cara que desequilibra facilmente, né? Então dá pra dar aquela arriscada assim, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes aqui, ver se alguém aqui se destaca. Nossa, o Grêmio tá desarmando demais em casa. Mas olha só como o América tá difícil, não desarma. Por isso tá andando tão mal fora de casa, né? Não desarma nada. Pelo amor de Deus, um desarme só. Coisa de louco isso aqui. Mas o Grêmio desarma muito, tá? O Grêmio desarma bastante em casa. Inclusive já vão ver, pra mim, são as melhores opções pro meio. Tá? São os meias do Grêmio. Bitelo, média básica, muito polivalente, tá? Gosto demais dele. 6.44 em 5 jogos em casa, olha só. 4.7, 10, 4, 4 e 8. Ou ele vai te entregar 4, 5 pontos, que é quase uma assistência, ou se ele fizer gol, enfim, vai estourar, tá? Então assim, ó, Bitelo, bom demais pra rodada, né? Mas eu tô com uma leve tendência com o Cristaldo. Por quê? Apesar de não estar com uma média tão, uma regularidade tão boa assim, mas tá com uma média de 8.20. Olha só, 13, 2.7, 4.5, 15.1 e 5.7, né? Por quê? Porque ele tá batendo pênalti. Isso aí faz uma diferença danada. Mas assim, ó, os dois pra mim estão nos top 5 pra rodar pra meio campista, tá? Pra meio campista. Tem os meio campistas do Fluminense que a gente vai falar, que estão pontuando bem, mas vão ter um jogo difícil. Ó o Fortaleza como vem desarmando fora de casa, hein? Aí tá desarmando bastante fora de casa aqui, né? Ó, o Palmeiras também vem desarmando bastante. 21-0 fora de casa. Vamos dar uma olhadinha no carinho. A lei do ex, né? Vamos ver agora aqui. Vamos ver rapidinho aqui. Palmeiras. Deixa eu ver o Zé como é que tá aqui. Fora de casa. 4 em 5 jogos. Tá oscilando. Mas dá pra dar aquela arriscada. Pra quem gosta da lei do ex, deixa eu ver o Rafael Veiga fora de casa. 3.84, 88 em 4 jogos. Até que tá razoável. Mas também é outro que tá oscilando. Vai precisar do gol, da assistência pra arrebentar. Mas é um cara que bate pênalti, bate falta, bate canteio. Vale a pena, tá? Mas assim, ó. Vou sair do desarmes. Vou pra assistência, que é o que começa a crescer os olhos. São Paulo, Fluminense também vale a pena. Ó, Flamengo, né? Nossa, o Vasco como tomou gol com assistência de meia... Jogando em casa, né? Assim, ó, os meios de Fluminense. Vamos dar uma olhadinha nos meios de Fluminense. Vale a pena demais. Vamos lá, então. Lima, pra mim, nesse momento, é o melhor meia, né? Com maior regularidade, tem a média básica maior, 3.45. Tá com uma média em casa sensacional, 9.55 em 4 jogos. Olha só, 5.3, 5.9, 12, 14. Realmente o Lima tá bem demais, tá? E não só em casa, fora também. Mas em casa ele tá arrebentando, dentro do Maracanã. O Ganso também, que não era bom jogador pra Cartola. Tá muito bem esse ano, 7.88 em 4 jogos. Fazendo gols, ó, muita regularidade. O meio de campo do Fluminense realmente é muito bom, né? E dá pra escalar assim, mesmo sendo contra o Galo. Porque, queira ou não queira, tem o volume de jogo Fluminense, né? E o Galo, né, com a saída do Kudê aí, não sei como é que vai ficar a situação. Tem que ver como é que os jogadores vão absorver isso, né? Pode dar um up, né? Melhorar, ou pode ficar estagnado ou piorar, né? Tem que ver essa mudança aí. 3.94 jogos, talvez o Arias seja a maior decepção desse Cartola em meio de campo aí nesse momento, né? Vem com muita regularidade, mas o pessoal esperava um pouquinho mais dele, né? Mas ele é um cara que ainda dá um caldinho aí, cede alguns pontos. Então o meio de campo do Fluminense é muito bom. Minha preferência é pelo Lima, tá? Um confronto um pouco mais difícil, mas é pelo Lima. São Paulo vem bem demais, né? Os meios vêm dando assistência em casa nos últimos 3 jogos. Né? O CAP é o time jogando fora de casa nos últimos 3 jogos que mais sofreu gols com assistência de jogador de meio de campo. Então tá, os meias do São Paulo vale a pena. A questão é que o Dorival faz girar demais ali os meias. A gente nunca sabe direito qual deles irá jogar. Essa que é a questão, tá? Por enquanto tá aparecendo aqui o Michel Araújo e o Alisson, né? O Alisson até nessa posição aqui pela direita eu gosto bastante dele, tá? Que é como ele jogava no Grêmio, no Cruzeiro, tá? E o Michel Araújo aqui pela esquerda. Tem o Nestor e o Gabriel Neves, né? O Gabriel mais recuado e o Nestor tem a bola parada. Desses daqui, eu gosto bastante do Michel Araújo. Não tá com boas pontuações, 2.32 em 5 jogos, essa aqui é verdade, mas também não dá pra levar muito em consideração aqui, ó, porque muito jogo aqui, ó, ficou no banco e entrou no segundo tempo, tá? Quando ele jogou como titular aqui na segunda rodada, fez 7.2. Geralmente, quando joga mais tempo, costuma pontuar bem, mas esse que é o problema, a gente não sabe a minutagem dos meias
São Paulo são boas opções? São. O problema é a minutagem, quem vai sair jogando. 4 pontos de média em casa, né? Nestor tá com mais regularidade por causa da bola parada, né? O Alisson também é outro que anda oscilando demais, 4.06, né? Ó, 11 arrebentou, 5.8 foi bem, aqui foi 2 mal, né? Eu vou ficar em stand-by, tá? Seriam grandes opções, mas a minutagem, tá? E as indefinições do Dorival ali, o rodízio que ele faz é complica. O Vasco da Gama é que me surpreendeu aqui, ó. 4 gols sofridos com assistência de meio campo adversário. Vamos ver o Goiás, tem algum? Tem alguns meio campos do Goiás com bastante regularidade, tá? Deixa eu ver o Morelli aqui. 2.47, em casa tá bem, 5.47, ó. Em casa muito regular, fora nem tanto. Mas em casa aqui o Morelli tá bem regular, tá? Tá entregando quase uma assistência quase todo o jogo. Palácio, meio mais avançado. Em casa também tá bem, fora nem tanto. Os meias do Goiás em casa estão bem, tá? Pra quem quer dar uma diversificada, né? Quando o Goiás jogar em casa, né? Eu vi o Diego 3.60 em 5 jogos. É bastante regularidade, mas como costumo dizer, uma regularidade baixa, tá? Apesar do Vasco ser bastante, né? Flamengo, muita assistência fora de casa, né? O meio de campo do Flamengo tecnicamente é bom ali, o Arrascaeta, o Gerson. Vamos dar uma olhadinha no Gerson, que tá um pouquinho melhor que o Arrascaeta. Olha só o Gerson fora de casa em 2 jogos. 12.95. 17, 8.9. O Gerson vem pontuando bem, tá? Tira esse menos 0.4 contra o Corinthians aqui, ó. O Gerson só pontuação boa, tá? Inclusive uma mitadinha ali com 17 pontos. Uma mitadaça, né? Tem uma Arrascaeta, né? Todo mundo sabe que o cara é sensacional pra cartola. 6.70 em 3 jogos. 13, 5 e 0.9 aqui, ó. Aqui na quarta rodada aqui eu acho que ele tava voltando, tá? Saiu do banco. Mas quando ele joga titular aqui, ó, a chance dele entregar também uma assistência praticamente em pontuação, né? Porque a média básica dele é quase 3. É muito grande. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui em média básica. Tem meias de média básica aqui que valem destaque, tá? Vale muito a pena. Vem entregando bastante. Pô. Olha só, o Bitelo e o Cristaldo são os líderes de média básica no meio de campo. Então, ó, o meio de campo do Grêmio dá pra dar uma dobrada nessa rodada, tá? Mas você pode escolher qualquer um dos dois aqui que vale muito a pena. Tassiano, muita regularidade. Olha o Lima aparecendo ali, viu? Tudo meio que a gente viu. Tassiano, muita regularidade. 6.28 em 4 jogos em casa. O último jogo em casa decepcionou. Vinha de 3 boas pontuações. Vai enfrentar um Palmeiras ali que a gente viu que não cede tanto ponto assim. É um jogo um pouco mais difícil. Mas como o Palmeiras costuma propor jogo, né? O Tassiano vai ter chance pelo menos de desarmar, né? Tem um Lima aqui, ó. O Morelli aparecendo, ó. Sobral. Bem demais, tá? 8.45. Vem fazendo boas pontuações aqui, ó. 14.8. Quando faz gol da assistência, arrebenta. Se não, aqui, ó. 3.8, 2.7, 2.1. Um jogador de média básica, tá? Média básica alta, mas como vai jogar contra o Botafogo, que é líder do campeonato e deve também propor jogo, vai ter chance de desarmar também. Mas eu sou sincero, para que essa rodada, os meus meias de média básica preferidos, tá? Estão batendo o confronto, né? O jogo favorável. Bitelo, Cristaldo, Lima vale a pena demais, tá? Lima vale a pena demais, ficaria com esses 3, tá? Inclusive até um bom meio de campo aí pra rodada, tá? Até um bom meio de campo pra rodada. Vamos botar aqui os meias, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em gols. Alegria do povo. Olha só o Fluminense. Realmente o Lima vale a pena demais, tá? Gança até o Alisson uma apostazinha, porque ó, vem dando assistência de meio campos do Fluminense. Vem fazendo gols em casa, tá? Tem bom volume de jogo. São Paulo também, o problema é aquele rodízio. Grêmio aqui, ó. Nem se fala. Qual é a diferença do Fluminense e do Grêmio? Inclusive os meias do Fluminense andam pontuando um pouquinho melhor que os meias, de maneira geral, do que os meias do Grêmio. É o adversário, né? O Galo é um adversário difícil. Né? O Jal América é um confronto um pouco mais favorável. Olha só, o Inter, o time que mais tomou gol de jogador de meio campista. Vamos dar uma olhadinha, ver se catar alguém aqui do Curitiba, ver se vale a pena, porque calar o time da parte baixa é complicado. Bruno Gomes, vamos ver. 5.28 em 5 jogos. Muito regular, hein? Muito regular, ó. Já que o Inter vem tomando bastante gol, vale a apostinha, hein? Bastante regular, bastante regular. Esse cara aqui, ó, Marcelinho Moreno, cara, bom jogador, tá? Vi o jogo do Santos, achei interessante ele. Foi o primeiro jogo que eu vi todo dele. 3.53 em 3 jogos, né? Ó, 5.8, 3.3. Interessante também, tá? São pontinhos fora da curva aí, ó, pra você que quer dar uma arriscada. Liseiro não vou mostrar, não. Flamengo novamente vem bem, tá? Então a Arrascaeta ali, Gerson não é de todo ruim, não, tá? Vale a pena. São Paulo vem tomando muito gol de meia aí, ó. Baixo de novo, hein? Morelli ali dá pra dar uma arriscada, hein? Morelli do Goiás. São Paulo. Dá uma olhadinha aqui o CAP, como é que tá aqui. Atlético Paranaense. Tem um Christian, que tá bem, né? 7.07 em 3 jogos. Olha o Christian, 9, 10, né? Fazendo gols fora de casa. Apostinha salutar, já que São Paulo vem sofrendo gols em casa, principalmente jogador de meio de campo. Tem o Terence, que esse ano não disse que veio ainda, né? Olha só as pontuações de Terence. Não dá, né? Aposta mesmo. Nesse momento, prefiro 1000 vezes o Christian, tá? Tem o Alex Santana, que vira e volta, dá
faz uma boa pontuação, mas essa também é que nem o Terans, ó, 1.90. É um pouquinho melhor que o Terans, vamos dizer, né? Mas é assim, ó. Hoje o meio campo do Cap pra se escalar é o Christian, tá? Não tem outro não. Ficaria com isso mesmo, certo? E eu vou ser sincero, a minha tendência aqui é dobrar o Grêmio, tá? Porque o custo-benefício é muito bom, principalmente o Cristaldo, tá? Bitelo já é um pouquinho mais caro, mas acho que vale a pena. Queria muito ir com o Lima. Tem que ver se as cartoletas vão dar. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa aqui. Meia. Todos. Gols. O Veiga é foda deixar de fora. Já tem 4 gols. Ah, mas a maioria de pênalti não interessa, cara. Interessa. É contra o Bahia. Né? De maneira geral aqui, ó. Gols. Todos. Últimos 3 jogos. O Bahia é o time que mais sofreu gols em casa aí, ó. Porra, deixar o Veiga de fora é complicado também. Deixa eu ver o Veiga como é que tá apontando fora de casa. 3.88. Ah, vai precisar do gol pra estourar. Mas vai estar desvalorizado, tá? Deixa eu ver. Fez contra o São Paulo 1.4. É difícil pegar o Veiga assim desvalorizado. Teria que dar uma olhadinha no card de arbitragem pra ver se vale a pena ou não. Tem um Lima, muita regularidade. Cara, já que eu tô indo com 2 caras de média básica, poderia ir com o Lima aqui, tá? Seria o correto, né? Eu ir com o Lima, né? Ou um Gerson que tá bem demais aqui, ó. Gerson vem bem, ó. 17, 7. Tem de 3 pontuações boas aí, tá apontando bem fora de casa, né? Eu vou com o Veiga, sabe por quê? Raciocínio lógico. Tô com o Gomes aqui, certo? E quem bate canteio geralmente é o Veiga, né? Por que eu tô falando isso? Porque se você botar aqui, ó, zagueiros, né? O Bahia é o time que mais tomou gol aí, ó, de zagueiro jogando em casa, né? Então é o certo, é o certo. O Veiga não tá num momento bom, mas uma bola parada dele pode resolver tudo. Poderia ir com o Lima aqui? Poderia. Poderia tirar o Bitelo, por exemplo, pra ir com o Lima aqui, ó, pra não forçar tanto o Grêmio, apostar tudo numa ficha só? Poderia, mas tá bem escalado, tá? De repente eu faço isso no time alternativo, né? Vou lá com mais um desprendimentozinho, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos para os nossos queridos atacantes aí. Já deixar aqui. Trocar aqui. Não vou deixar gol não, que todo mundo quer ver gol antes, né? Pontuação média conquistada e cedida. Para nossos queridos atacantes. Quem vem pontuando muito bem em casa com seus atacantes aí é o Bragantino, tá? E o Grêmio. E aqui, meu amigo, tem um cara para mim que é um indispensável da rodada, tá? É o Soares. É o Soares, tá? É um cara que finaliza demais. Onde é que tá o Soares aqui? Vai dizer que já virou dúvida. Pelo amor de Deus, falta 10 dias ainda, Cartola. Não me inventa coisa. O cara não tá suspenso nem nada. Tá aqui, ó, Luizito. Ah, pelo amor de Deus. Já vamos botar aqui, Grêmio. Deixa eu ver. Ah, tá aqui o Soares, ó. É um cara que finaliza muito, ó. Em 8 jogos, 10 finalizações pra fora, 10 defendidas, 2 na trave. Já deu 2 assistências, gol. É um cara diferenciado, tá? Não é à toa que o cara chegou onde chegou, né? 3 Copas do Mundo. Jogou naquele timato do Barcelona, ganhou o Champions, fez o diabo, tá? O cara é diferente, é diferente. 9.54 em 5 jogos. Olha só as pontuações dele em casa: 12, 15, 13, 4.6. Tira esse 1.5 aqui, ó. Na estreia dele, tá meio tímido ainda. Mas vale a pena demais. Olha só: Júnior Santos, 10 pontos. Luiz Henrique, 8 pontos. 18, Elinho. 6.3, Vitinho. 20 pontos, o Mendonça. Olha como segue pra esquerda, hein? Cuiabano crescendo demais, hein? Cuiabano lateral. Marcos Leonardo, 10. Bom. 11, Caleri por dentro. Não, cede ponto demais. Demais. Toma muito gol. América de camisa 9. Cara centralizado. Mas pela esquerda também. O que melhora bastante pro Cuiabano. Então assim, ó. Não vou perder muito tempo, não. Luizito aqui, ó. Pra mim é um indispensável. Tanto é que se vier aqui nos mais escalados, Luizito já é disparado aqui, ó. O meia. O jogador mais escalado. O atacante mais escalado. Inclusive o capitão mais escalado aqui, ó. Então, você tem que ter ele no seu time. Mesmo que não for de capitão, só para não correr nenhum risco aí, gerenciamento de risco, certo? Bragantino, vamos dar uma olhadinha nos atacantes do Bragantino, já que o Flamengo toma alguns gols fora de casa aí. Vamos ver aqui onde é que tá o Massa Bruta. Bragantino. Eduardo Sacha já está com 4 gols na competição, 5.24, 5 jogos em casa, né? Sacha é um cara, de certa maneira, até regular, mas andou dando uma oscilada aí, né? Não dá para dizer que não é bom jogador para Cartola, né? Mas eu prefiro 1000 vezes o Soares. Eu vi aqui o Vitinho. Bem participativo, 7.83 em 3 jogos, 12, 5 e 6. E esse aqui sim, ó. Esse aqui, ó, média básica de 2.50, tá com bastante regularidade, tá, o Vitinho? Bastante regularidade. É uma apostinha salutar aí contra o Flamengo, que costuma tomar um golzinho fora de casa. O Elinho, 2.65, o Elinho oscila demais. Dos 3, é o que mais oscila, tá, o Elinho? O Mosqueira, desculpa, o Henry Mosqueira. Falei besteira, o Henry Mosqueira, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa aqui. Flamengo, melhores ataques, Bragantino é. Olha só que legal aqui, ó. Melhores ataques para a rodada. Flamengo, 8 gols em 3 jogos fora de casa. Bragantino, 6 gols em 3 jogos em casa. Galo, 7 gols
em 3 jogos fora de casa. Fluminense 5 gols em 3 jogos em casa. Ou seja, o confronto Galo e Fluminense e Flamengo e Bragantino pode ser um confronto de gols, tá? Pode ser um confronto de gols, sim. Inclusive, tirando uma linha que fiquei curioso com o Vitinho, tá? Por onde é que o Flamengo anda tomando gol fora de casa? 7.2, centralizado, Pedro Raul. Fez uma boa pontuação, mas só bola na trave. Bial pela esquerda. Interessante, posição do Vitinho. Vitor Roque centralizado, 11.2. Wanderson pela esquerda, 11.7. Interessante, hein? Interessante, hein? O Vitinho pode ser uma peça pra diferenciar, hein? Pra diferenciar, já que o Flamengo toma alguns gols fora de casa. Desculpa, gente. Quem cede muito aí jogando fora? Internacional cede mais. Quem quiser dar uma arriscada aqui no Manga. Eu digo dar uma arriscada porque o Manga, depois que voltou, ainda fez um gol contra o Palmeiras, é verdade. Mas, tipo, o último jogo já não foi tão bem assim. É que tá aqui, nosso querido Curitiba. Mas é um bom jogador também, um cara diferenciado. Vamos ver o Manga aqui. 6.33 jogos. 2 pontos, 13-3. Tem uma certa média básica, 2 pontos. Vale a pena, tá? O Inter não vem bem. Não sei se vai acertar. O Robson, 4.52 em 5 jogos. Robson bem regular, hein? Principalmente os últimos 3 jogos em casa, hein? Vale porque a gente vai ver depois que o Inter vem tomando uns gols aí, tá? E é o time que mais cedeu pontos aí, ó. Jogando fora de casa pra atacante. Fora de casa, quem vem pontuando bem? Flamengo, Galo, principalmente, né? Então aqui, ó. Mesmo sendo contra o Flu, que não cede quase nada. Não dá pra indicar um Hulk, né? Pois aí, esse tempo parado e voltando, ó. Já tem 2 assistências, 5 gols, bate pênalti, bate e falta. O 8.94 fora, ou seja, a pontuação dele fora tá sendo melhor do que em casa. Olha só, 8, 13, 16. Tem 1.8 aqui, a gente descarta. Tem 4. Complicado, tá? Então, Hulk, Cano, nesse jogo aqui, ó. Lima, até Zaracho, vale a pena, tá? Que eu acho que é confronto de gols. Flamengo aqui, jogando fora de casa. Eu prefiro o Hulk, né? Posso até mostrar o Paulinho, tá? Paulinho também é outro cara com bastante regularidade. 4.35, mas tá melhor jogando em casa, ó. Casa 2 mitada, mas fora entrega uns pontinhos aí, ó. 4, 9. Eu prefiro o Hulk, jogando centralizado, batendo pênalti. Deixa eu ver aqui o Flamengo. Para não dizer que não mostrei. A gente ainda tem que escalar os 2 times, né? Vamos ver o Gabigol, fora de casa. 7.80, bom desempenho. 10-10, 2 jogos consecutivos fazendo gol. Bragantino toma alguns gols de atacante? Já vamos ver agora, pera aí. Assistência primeiro. Assistência não. Pô, o Bahia, ó. Bahia é o time que mais tomou gol com assistência de atacante e o Palmeiras fez. Sou obrigado a mostrar aqui, ó. Os atacantes do Palmeiras que estão com muita regularidade, Dudu e Arthur, tá? Vale a pena demais. Pela quantidade de gols que o Bahia vem tomando. O Arthur. Inclusive tá dividindo bastante as bolas paradas com o Veiga, tá? Já tá tomando conta ali nos escanteios, né? Ó, 6.42 em 5 jogos. 2, 9, 1.7, 8.5, 10. Tá oscilando um pouco. Em casa não, em casa ele tá um monstro. Tá oscilando um pouco, mas o Arthur tem média básica, vale a pena. E o Bragantino é frágil defensivamente. Vamos ver o Dudu, 6.56 em 5 jogos. 0.6, não foi bem na última. 10, 3, 10 e 8. Dá uma oscilada, é difícil saber qual acertar, tá? Mas vale a pena aí pela fragilidade defensiva do Bahia, tá? Deixa eu ver o Rony, 1.23. Dos 3, né? Deu uma mitada em casa. Mas é o cara que sacrifica pro time, né? Corre demais ali, abre espaço pros ponteiros, né? Ele sempre puxa a marcação, é complicado. Em casa, quem tá fazendo do Goiás? São Paulo, Bragantino, a gente já viu. Tem um Grêmio, Soares indispensável, né? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no São Paulo aqui. Vamos ver como é que tá o São Paulo. São Paulo vinha fazendo bastante gols até o clássico, né? Mas ofensivamente estava bem em casa. Vai enfrentar um Atlético Paranaense que vem sofrendo gols fora de casa. Só segurou esse dia contra o Internacional. 6.68 em 5 jogos, o Caleri. Foi mal nas últimas 2 rodadas. É um cara assim, ó, bem dependente de gol, tá? Aqui, ó, fez uma assistência 4.9, tira assistência negativar. Né? Aqui fez gols nas 2 contra o Vasco e contra o América. Mas o Caleri é um cara que vale a pena porque é um cara realmente que tem um bom desempenho. Anda finalizando razoavelmente aí, ó. 8 finalizações para fora e 4 defendidas. Uma média de quase 2 por partida, quase. Né? Mas eu acredito que dos 12 aí o Luciano tá mais regular, tá? 6.45 jogos, olha o Luciano. 4.4, 4.4, 8.5, 5.5, 9.2. Quer um pouquinho de segurança? Se caso der uma assistência e fizer um gol, estoura na pontuação. Luciano, quer tentar uma mitada? Aquele head trick, se acontecer, pá, é o Caleri. Né? Daí vai de cada um. Nesse momento eu tô com uma leve tendência aí pro Luciano, tá? Leve tendência aí pro Luciano, tá? Com bastante regularidade. Deixa eu ver mais alguém aqui. Vou pra gol, que eu tava querendo ver ali. Temos, ó, o Flamengo faz gol fora de casa, o Galo também, o Palmeiras. É realmente assim, ó, pra escalar atacante fora de casa, eu ficaria com o Dudu ou o Arthur,
né? E o Rony para valorização, dando aquela escada, né? O Gabigol aqui vale o risco, tem 2 pontuações, mas o Bragantino aqui ó, não vem sofrendo gols de atacante. E o Hulk, para mim, aqui é a melhor opção fora de casa, mesmo contra o Fluminense, que sofre poucos gols, porque para mim isso aqui é confronto de gols, tá? São Paulo, tá muito bom o cruzamento scout para atacantes do São Paulo, tá? E do Bragantino, certo? Por quê? São Paulo e Bragantino fizeram 3 gols com atacantes em casa nos últimos 3 jogos. E o Cap tomou 3 e o Flamengo 2, tá? Um cruzamento scout bem interessante. Então aqui, ó, Luciano, Caleri, né? Quem quiser arriscar no Sacha, mas nesse momento eu prefiro até o Vitinho, tá mais regular. Mas assim, eu não trocaria os atacantes do São Paulo pelos do Bragantino, tá? Bahia vem fazendo bastante gol, mas sofre pouco aqui o nosso querido Palmeiras, né? Deixa eu dar uma olhadinha em média básica rapidamente, porque tem um cara ali que não dá para não indicar, mesmo o cruzamento não sendo favorável, é que nem o Marlon, ele tá pontuando por conta própria, tá? Não, independente do adversário. Ó, o Soares tá aqui, ó. Bruno Rodrigues, eu vou mostrar, tá? Porque ele tá entre os atacantes de média básica, ó. 4.86 em casa em 5 jogos, 10.02 fora. Olha, em casa. Entrega pontos? Entrega. Não vem fazendo gols, mas vale a pena. Tá? Mas fora aqui, ó. Fora. Quando o Cruzeiro for jogar fora de casa, até o momento, ele é junto com o Hulk, são os melhores atacantes pra se escalar fora de casa, tá? Vamos dar uma olhadinha. Ó, o Soteldo tá bem, hein? Soteudinho tá bem, hein? E o Corinthians não vive um bom momento. Vamos ver o Soteldo? O Soteldo, nesse momento, é o atacante com melhor média básica. 8.05 em 2 jogos em casa. 8, 7. Ó, pega o recorte aqui, ó. Das duas últimas aí, ó. Vem de 2 boas pontuações, tá? Soteudinho vale o risco, tá? Eu prefiro o Marcos Leonardo jogando por dentro, batendo pênalti. Mas o Soteldo não dá pra dizer que não tá bem. Certo? Só já falamos. Roger Guedes. Tô até com pena do Roger Guedes, tá? Tá com média de 6.44, 5 jogos fora de casa. Na última fez 3.1 contra o Cuiabá, né? Olha só as pontuações, 19, 10, 9, 8 em casa, né? Ele pegou um adversário difícil, não foi tão bem assim. 6, 6, 2, 4 e 12. Vem pontuando, tá? Vem pontuando bem, quem quiser dar uma escada, tá? Ó, inclusive o Luiz Adriano acabou fazendo gol, né? O Roger Guedes é outro jogador aqui que vem pontuando, independentemente do adversário. E independentemente também do momento do Corinthians, que não é tão bom assim, tá? Não é tão bom assim. Inclusive aqui, ó, vamos aqui, ó, botar todos. Atacante, não posso deixar de falar. Se você tem cartoleta, tá? Escala o Tiquinho, tá? Ele tá melhor ainda que o Roger Guedes. Me atrevo a dizer que esse momento ele é o melhor atacante do Cartola e, claro, é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Olha só, em casa 10.50, fora 10.63, tá melhor até fora. Olha só, 12, 18 e 9. Fez 3 pontos aqui, ó, mas entregou umas pontuaçõezinha, né? Porque não fez gol, né? Mas o Cuiabá em casa não tá tão bem assim. É um cara que sempre vale o risco, ainda mais ele sendo cobrador de pênalti do Botafogo, tá? O Botafogo é líder, né? Então vale a pena demais. Tem cartoleta, pode escalar. Eu não tenho como escalar ele, custando quase 21 cartoletas, senão quebra aqui meu patrimônio, tá? Senão eu não vou ter pra escalar, por exemplo, o resto do time. Já tô aqui com o Veiga, arriscando por quê? Tô com o Gomes, então eu preciso do Veiga aqui pro Gomes fazer um gol de cabeça, né? Um escanteio. Poderia ser, em vez do Veiga aqui, o Arthur, porque o Arthur também tá batendo escanteio, pode dar essa dobradinha também, né? Mas eu tô assim, ó, com muitas dúvidas no meu ataque, tá? Muitas dúvidas no meu ataque. E outra coisa, tá? O Tiquinho, além de estar caro, vai estar valorizado porque mitou na última rodada, tá? Fez boas pontuações na última rodada. Ai, ai. Deixa eu ver aqui de maneira geral aqui. Atacante. Bahia é o time que mais toma gol de atacante jogando em casa. E o Palmeiras vem fazendo. Interessante. São Paulo. Segundo time junto com o Bragantino que mais faz em casa, né? E quem mais toma gols jogando fora de casa é o Cap e o Inter. Aqui o Manga, porra, daí que você tem que escalar o time junto, né? Na zona de rebaixamento é difícil. São Paulo já vale a pena. Dá pra rolar aqui um Luciano e um Caleri. Mas talvez pro Caleri não tenha cartoleta. E aqui pode ser o Arthur, né? Vamos ver o desempenho aqui do Palmeiras fora de casa. O Palmeiras não perdeu ainda fora de casa, né? Terceiro melhor visitante. 3 empates, 2 vitórias. Deixa eu ver o Bahia. O Bahia tá lá embaixo, só ganhou um jogo só. 3-1 pro Curitiba, mas não é parando pra ninguém. Perdeu pro Flamengo. Perdeu pro Botafogo. Quando pega um time da parte de cima da tabela, perde, ó. Empatou com o Goiás, lá na parte de baixo. E o Cruzeiro, que joga bem fora de casa, empatou também. Não, o Palmeiras vale a pena, tá? Eu acho que aqui no time principal, eu vou de Palmeiras, tá? Vou com o Arthur. Tá com muita regularidade, tá? E tá desvalorizado, fez apenas 3 pontos na última, como a gente viu ali, né? Deixa eu até dar uma revisada aqui no Arthur aqui. Onde é que tá o Arthur? Querido Arthur. Deixa eu ver quanto é que ele fez na última. 2 pontos. Tá ótimo, tá desvalorizado. É isso que eu quero. Tô precisando de cartoleta. A gente tem que pensar nisso. Tá? E meu outro aqui. Pensei muito, tá? Porque assim, ó. Se pegar aqui, ó. O Luizito tem que estar no seu time, né? Daí você escolhe aqui um desempenho bom em casa. São Paulo. E aqui o Palmeiras fora, né?
Então vou fazer o seguinte. Vou com o Luciano. Queria ter uma graninha pro Caleri, mas não vai dar não. Deixa eu ver aqui onde é que tá o Caleri. 14. Não, eu ainda tenho treinador pra escalar. Fazer o seguinte, vamos escalar o treinador antes pra ver quanto é que vai sobrar pro meu atacante, né? Vamos ser intelijudos. Vamos lá, pontuação média. Mas não tem assim, ó, mistério. É o Renato, tá? É o Renato. Olha só. Em casa, a Bragantino vem pontuando bem demais. Mas o Flamengo é um dos times que menos cede jogando fora de casa. Complicado. Fluminense pontua bem. Galo cede menos que o Flamengo ainda. Complicado. Quem é que cede muito jogando fora de casa? América e Corinthians. Então assim, ó, seria o daí, mas aqui é um clássico. Então eu fico com o Renato. Jogando em casa, né? Jogando fora é o nosso querido Abel Ferreira, né? Ele volta a dar um ataque de bicha, né? Nervoso, homem do coração. Aqui é a mesma coisa também, ó. Poderia até indicar o Sampaoli, mas o Bragantino tá cedendo pouco, tá? Fluminense também aqui, realmente eu acho que o treinador mesmo da rodada não tem jeito, é o Renatão, tá? Ainda mais eu aí dobrando atrás do Grêmio, dobrando o Grêmio no meio, né? É o Renato. Agora também tem o seguinte, eu tenho certeza aqui, ó. Aqui com 5 jogadores do Grêmio e o treinador, eu tô com meio time do Grêmio. Se o Grêmio perder pro América, a casa caiu. Agora, se o Grêmio ganhar, tem tudo pra pontuar bem. E se não tomar gol, daí a mitada tá a caminho, tá? É mais ou menos por aí. É tudo... É arriscado? É arriscado. Pensei em fazer isso também no time alternativo, em vez de fazer aqui. Mas, vamos lá. Ó, sobrou 12 cartoletas. Tô rico. Mentira. Tem o Mendonça, eu gosto dele, tá? Mas estourou em 2 pontuações. Isso lá na quinta e na terceira rodada. O Soteldo tá mais regular. Prefiro mais o Marcos Leonardo por dentro, né? Vitor Roque fora de casa anda dando um caldo, mas vai enfrentar o São Paulo, também é viável. O Pavão deu uma caidinha, tá? Tinha melhorado, mas deu uma caidinha. Pô, o Luciano tá lá embaixo, hein? Regularidade lá embaixo, hein, Lu? É, mas é um cara que vem entregando pontos aí, ó. 8, 4, 4. Principalmente em casa, tá com uma média boa em casa. Eu sei que eu estaria indo num 4-4-2, porque o Luciano praticamente não é atacante, joga como um meio ali, né? Mas por enquanto é o que eu tenho, é 12 cartoletas. É o que eu tenho. Por enquanto é 12 cartoletas. Até pensei aqui, ó, pra não dobrar o Grêmio lá atrás, né? Porque o América, deixa eu ver, o América fora de casa. O América fora de casa tá meio perigosinho, deixa eu ver. 1 ponto de média. Cedeu o SG Botafogo e cedeu pro São Paulo. É como pega um bom sistema defensivo, até que cede alguns bons pontos. Poderia ir com o John ali, o goleiro do Inter, tá? Poderia ir com o John também. Mas vou pensar com calma, né? Tô indo aqui com o Luciano, Soares e Arthur, né? Se eu tivesse cartoleta, bom, vocês vão ver depois no time alternativo também o que eu posso fazer, mas eu iria aqui, ó. Se eu tivesse cartoletas, Soares, tá? E Kim e Hulk, eu acho. Tá? Mesmo os dois jogando fora de casa. Ainda tem um Cano, tem muito atacante, ó. Atacante lateral tem radar com pau. Meia que tá meio escasso. Mas por enquanto ainda assim, tô deixando aqui, ó, um realzinho, uma cartoletinha de sobra ali, né, pra eu conseguir mexer no time caso precise. Vou deixar o time assim, na sequência já estou vindo com banco de reserva e capitão. Tá feito aí, pessoal. Calma. Mudei aí 2 pecinhas, tá? Eu pensei assim, ó, pô, lá no time alternativo, que é um time mais agressivo, eu posso fazer isso, dobrar o Grêmio no meio, né, dobrar o Grêmio atrás. Mas aqui, pô, e outra coisa, quando eu fui escalar ali o banco de reserva, quando eu cheguei no meio, eu olhei o Evangelista, cara. E daí me perdoem vocês, esqueci de mostrar, ele tá muito bem, tá muito regular, tá? Tá bem demais. E como o Flamengo, né, toma alguns gols fora de casa, como a gente viu ali, cede alguns pontos pra meio campistas, enfim. Tô dando uma arriscadinha aí com o Evangelista aí no meio, tá? Mas, daí o que aconteceu? Fazendo isso, sobrou um trocadinho. Daí o que eu fiz? Tirei, tá? Dobrando, que provavelmente vai ser do time de valorização, tá bem desvalorizado. E talvez eu vá acabar dobrando ele lá no time alternativo. Vou ver, é o próximo time que a gente vai escalar. Botei o John ali, né? João Vitor, do Inter. Né? Porque 2 jogos consecutivos aí o Curitiba vem imitando goleiros. Né? E o John tá com bom desempenho. Né? Daí consegui fazer um hackzinho. Uma pequena alteração, mas você pode dobrar aí tranquilamente no meio aí, ó. Estal de Bitelo, pode dobrar atrás aí o Cuiabano com o Grando. Tá tudo certo, tá? E capitão eu botei o Luizito, tá? Jogando em casa, né? Poderia botar no Luciano, mas tá jogando um pouquinho mais recuado, né? O Arthur fora de casa não tem aquele desempenho como tem em casa, né? Então eu deixei no Luizito, tá? No time alternativo que é o próximo, de repente a gente dá uma arriscadinha melhor. Tá ok? Então tá aí, ó. E o banco de reserva gostei pra caramba. Botei o Sobral, um cara de média básica. Botei o Marcos Leonardo contra o Corinthians, que não vem bem. Não sei se esses 10 dias aí o Vanderlei vai conseguir ajeitar a casinha. Eu poderia ter colocado o Soteldo, média básica. Né? O Gabriel Martins ali, ó, tá tranquilo.
né? Porque daí dobra o Grêmio atrás, caso ele precisar entrar. O problema foi o Cuiabano na lateral, que é uma baita de uma opção, jogando espetada ali na lateral esquerda, só que daí não sobra ninguém pra botar atrás. Foi obrigado a botar o Cicinho, enquanto o Palmeiras que eu tô escalando 3 jogadores. Paciência. Exato pro Marlon e o Cuiabano jogar realmente pro Cicinho não precisar entrar. Porque não tive opção, né? Vamos ver até na live de sábado aí se vai mudar, né? Ou até a próxima live de quarta-feira, enfim. A tendência é que eu faça 2 lives, uma sábado agora, né? Se der tudo certo, não tô querendo comprometer 100%, né? No mesmo horário de sempre meio-dia. E claro, fazer uma live quarta-feira aí. Talvez ali próximo do meio-dia, enfim, né? Pra fechamento de mercado. Tá? Então tá aí, ó. Custando 131,42 cartoletas. Esse aí é o time principal do canal, né? Pra 11ª rodada. Um esboço. Na sequência, tô vindo com um time alternativo que tá com 134 pontos no geral. Vamos lá então, gente, pro nosso time alternativo. Esse tu diz Mané, né? Não foi tão bem assim, 50,09, mas é um time que é mais agressivo. A gente arrisca um pouco mais. Né, empurra a arriscar um pouquinho mais, tá aí com uma pontuação boa aí, no geral 734,16 pontos, tá? Mas vamos lá, não vou ficar divagando muito por esse time, né? A gente já viu bastante dados, estatísticas, veremos mais no vídeo do time de valorização e mais também na live de sábado, meio-dia, se Deus quiser, e na live de quarta-feira para fechamento do mercado também. Tá? Roger Guedes decepcionando como capitão, inclusive a sina do capitão mais calado tá me deixando preocupado, porque eu botei o Luizito ali no time principal. Aqui vou ver se eu vou botar o Luizito, porque para mim é uma das melhores. Mas vamos lá, vamos vender esse time aqui, não vou ficar devagando muito não. Acabei escalando. São 3 rodadas consecutivas que a gente vem perdendo cartoleta. Eu tinha 150 cartoletas nesse time. 3 rodadas consecutivas vim perdendo cartoleta, daí botei o Wanderson aqui pra tentar um encaixe, uma valorização, mas não deu muito certo. Mas aqui ó, Marlon, Cuesta bem demais. Alan Patrick decepcionou de novo. Chega, né, até ele voltar a pontuar bem pro Cartola, não dá mais. Arrascaeta e Veiga ainda tem caldo ainda, mas o Alan Patrick vão dar um tempinho, tá? R jogando em casa bem demais. Cano fez gol. Pavão decepcionou, né? Se tivesse aqui o Paulinho teria ido um pouquinho melhor. Vamos lá, vamos vender esse time aqui, né? Montar um time um pouquinho mais agressivo aí, como eu falei. Já que eu tirei a dobra do meio de campo do Grêmio no time principal, né? E atrás aqui eu vou manter, né? E mudar alguma peça ali ou outra para não ficar o time igual. Aí para vocês verem que tem boas opções para rodar. Na sequência já tô vindo com um banco de reserva e capitão prontinho. Tá feito aí, pessoal, custando 134 cartoletas, o time alternativo do canal, né? Mudei um pouco ali defensivamente atrás, mantive o Marlon ali, o Cuiabano, igual o time principal, porque pra mim, o Marlon que vem pontuando e o Cuiabano jogando ali espetado contra o América, quase como um ponta, são sim as melhores opções para lateral. Claro que a gente viu muitas outras aí, né? Piquerez, Bruno Pacheco fora de casa, o próprio Rubens, jogando em casa ali, não falei, mas tinha o Caio Paulista, tem o Gabriel Inocêncio, o lateral do Santos, tem várias opções aí, o Ayrton Lucas comendo a bola mesmo sendo fora de casa, né? Mas eu preferi o Cuiabano porque ele vai jogar avançado e o Marlon tá apontando bem demais, né? A dupla de zaga aí eu botei o Joaquim e o Beraldo. E acabei fazendo um hackzinho do goleiro ali do grande. Então mudou um pouquinho o sistema defensivo, né? Meio de campo também dobrei aqui, né? Lá eu tava dobrando, mas tirei. Botei o Evangelista. E aqui eu botei o Lima. Então lá a gente tá com o Rafael Veiga, o Evangelista e o Cristaldo. Aqui eu tô com o Cristaldo, Bitelo e Lima. Então um meio de campo bem diferente, uma defesa relativamente diferente, né? E na frente tô com o Luizito capitão lá, mantive aqui. Coloquei Caleri e Dudu, né? Praticamente a mesma essência do time principal. Porque lá eu tô com Arthur, Luciano e Soares. Né? Porque eu tô acreditando bastante em gols de Palmeiras, São Paulo, né? E principalmente o Grêmio, certo? É para dar uma diferenciada aí, mais para manter uma base, né? Um entendimento do que pode ser a rodada. Então tá aí, gente, aí, ó, um esboço do time alternativo custando 134,09. Então é isso, gente. Esboço do time principal feito, esboço do time alternativo feito. Vimos muitos dados, muitas estatísticas. Eu sei que alguns jogadores fugiram, como o Evangelista, que eu acabei não explanando e escalei ele no principal porque acabei lembrando dele de cabeça. O Caio Paulista agora lembrei no alternativo e acabei não explanando ele na lateral, de tanto lateral que tinha. Mas calma que ainda vou fazer o time de valorização assim que o Cartola liberar o mínimo para valorizar. E também farei uma live no sábado, se Deus quiser, meio-dia, horário de sempre, e uma live pro fechamento de mercado, né? Porque os times vão ser avisados lá no Instagram, faltando uma hora pro fechamento de mercado. Tá certo? Portanto, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, dê essa força aí pro Mané. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, né? Ativa o sininho das notificações, que você não vai perder mais nenhum vídeo, live, nada, né? Vai conhecer o canal, pegar na nossa dados, muitas estatísticas, muita informação para você aí no seu canal. Mais um grande beijo de coração. Até o vídeo de valorização, né? Talvez antes ou depois da live de sábado. Vamos que vamos. Fui!